Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, depois daquela conversa, foi difícil vê-la indo embora. Fazia só 7 meses que a gente estava namorando. E de repente ela, sei lá, decidiu terminar tudo. Quer dizer, não foi assim tão de repente, tão sem... Mas a verdade é que ela já vinha dando mostras de que não estava satisfeita, de que tinha alguma coisa de errado, porque você, convivendo com a pessoa, percebe, né? No dia anterior, por exemplo, ela tinha inventado uma desculpa para a gente não se ver. Morava ali no bairro, embora não tão perto. E aí, naquele dia, passou de surpresa na minha casa, dizendo que a gente precisava conversar. Mandou mensagem para encontrá-la ali na frente. E olha, ao se aproximar, eu já percebi que ela estava estranha. Cara fechada, inclusive se retraiu quando eu fui lhe dar um beijo. A conversa que ela queria ter comigo era justamente colocar um ponto final no nosso namoro. Olha, foi um momento bem triste para mim. Não aceitei assim, de saída. Ainda tentei fazê-la mudar de ideia, mas... Eu, inclusive, perguntei se ela tinha conhecido outra pessoa. Não é a primeira coisa que vem na cabeça da gente, num caso assim? Perguntei se era por causa de outra pessoa que ela estava terminando comigo. Só que ela não me respondeu, me deixando com aquela dúvida na cabeça. Depois que ela se foi, eu fiquei ali na frente ainda, vendo ela se afastar e pensando na vida, do que tinha acabado de acontecer, na tristeza que eu estava sentindo, imaginando como seria dali para diante, sem ela perto de mim. Eu gostava dela. Na verdade, estava apaixonado. E, sinceramente, fiquei sem saber o que fazer da vida depois disso. Para tentar entender melhor o que estava rolando, liguei para uma prima dela. A gente era amigo já fazia tempo. E aí pensei, quem sabe ela possa me dizer alguma coisa. O motivo que as duas conversavam muito. Além de primas, eram bem amigas. Quando contei que a Thelma tinha terminado comigo, ela deixou escapar uma coisa que eu não sabia, claro, né? E que me feriu de morte. Ela conversou comigo, ela falou que ia terminar com você. O fato é que desde que o Flávio começou a cercá-la, que ela anda com a cabeça no mundo da lua. Eu escutei aquilo, aquele nome, e já senti tudo preto diante de mim. Sabe? Perguntei, que história é essa, Lu? Quem é Flávio? Silêncio total. Ela ficou muda do outro lado da linha. Acho que deve ter se dado conta de que tinha falado demais. Eu naturalmente que insisti. Quis saber quem era o tal de Flávio. Até que ela falou. A Thelma não comentou com você? Mas ela não te explicou por quê? Claro que não. Acabei de falar com você que... E também não falou de Flávio nenhum. Quem é esse cara? Você conhece? Então, Bruno, eu conheço sim. Foi um carinha aí que ela namorou antes de te conhecer. Olha, sei lá o que eu senti naquela hora. Foi uma sensação tão ruim. Insisti com a prima dela, eu queria saber. Tá, mas esse Flávio, ele tá atrás dela? Ela já tá com ele? Olha, eu não sei direito ainda em detalhes o que aconteceu. Só sei que ela gostava dele. E até é natural que tenha se sentido, sei lá, mexida, né? Olha, Bruno, acho melhor você conversar direto com ela, tá bom? Vai que eu fale alguma coisa pra você e aí ela não gosta. Olha, eu fiquei tão nervoso.
E tão decepcionado, eu tinha perguntado para ela: tem alguma pessoa? Tem um outro cara aí para você, tá? Ela não falou nada, não respondeu. Quer dizer então que tinha um ex-namorado na cola dela. Bom, agora ficou claro, né? Tinha sido por isso que ela largou de mim. Olha, meu coração se partiu ao meio. Porque apesar de ela ter terminado comigo, eu tinha esperança de que pudesse arrepender, voltar atrás. Fiquei tão mal. Acabei ligando para ela. Só que, como eu já esperava, ela não me atendeu. Mandei mensagem cobrando, querendo saber se era verdade mesmo aquela história do Flávio. E pro meu desengano, ela me respondeu: olha, eu preferia que ela nem tivesse respondido. Sabe, uma coisa louca. Perguntei porque tinha necessidade que ela dissesse, que ela... E ao mesmo tempo não queria saber. Pois ela respondeu: me desculpe, Bruno, eu não queria envolver o Flávio nisso. E também não comentei nada com você porque não tinha nada a ver, mas... a verdade é que eu descobri que ainda gosto dele. Olha, foi um baque para mim, porque lá no fundo a gente tem aquela esperança ridícula, absurda, que sabe que não vai se confirmar, mas tem, de que a pessoa diga uma outra coisa, negue. Mas olha, ler aquelas palavras me doeu tanto. Ela admitiu que ainda gostava do cara. O maldito tinha voltado a procurá-la e ela admitiu que gostava dele. Foi por isso que ela me dispensou. Sabe, o que eu me pergunto? O que ela estava fazendo comigo então? Sabe, se não gostava de mim, se ainda gostava desse outro, estava me usando, só passando tempo comigo? Passando o tempo se divertindo, né? Enquanto não aparecia coisa melhor. 7 meses de namoro. 7 meses para mim perdidos, jogados fora. Olha como tudo isso me doeu. Para piorar, no dia seguinte, inventei de passar de carro na rua da casa dela. Isso só fez o meu drama aumentar. Porque acabei passando ali na frente, bem no momento em que ela estava chegando de carro com o outro. Olha, foi muito azar. Quer dizer, eu procurei, né? Pior é que ela me viu. Até porque passei assim bem devagar. O vidro do carro baixado. A gente se olhou assim durante algum tempo, mas nenhum de nós dois fez nenhum gesto. Ninguém se cumprimentou. Ela só ficou olhando para mim e eu olhando para ela. Saíram do carro, os dois, entraram pelo portão. E aí eu acelerei. Pelo retrovisor, vi que ela ainda virou o pescoço para dar uma última olhada. Pensa no aperto no peito que eu senti. Olha, não dava para acreditar que ela tinha feito aquilo comigo. Tinha acabado o nosso namoro no dia anterior e já no dia seguinte, meu Deus, um dia depois, estava com outro dentro do carro, entrando em casa. Eu fiquei ali me perguntando, será que já não estavam juntos? Antes mesmo de ela desmanchar comigo? Pelo que a prima falou, o cara já vinha cercando a Thelma há algum tempo. E como eu já disse, fazia alguns dias já que ela estava diferente comigo. Com certeza devia ser por causa desse outro. Olha, a tristeza me consumiu. Eu lembrava daquela cena, os dois entrando pelo portão, mãozinha dada. Meu coração se partia em 1000 pedaços. Foi um momento terrível, doído demais para mim.
na empresa, todos perceberam o meu olhar, minha expressão de melancolia. Eu acabei desabafando com os amigos e, no fim, todo mundo ficou sabendo que a minha namorada tinha terminado comigo para ficar com outro. E detalhe, tinha uma menina ali na firma com quem eu já tinha ficado uma vez. Isso antes de me envolver com a Thelma. Já tínhamos, inclusive, ido para a cama. Mas isso fazia muito tempo, quase um ano. E ela, quando soube do fim do meu namoro, veio conversar comigo. Sabia se era verdade e eu confirmei. Para minha surpresa, ela falou: e você vai ficar aí com essa cara de enterro? Levanta a cabeça, Bruno. Não existe só essa menina aí no mundo, sabia? Eu tô aqui, se você quiser. A gente pode sair hoje, por exemplo, para conversar, tomar alguma coisa. Falei para ela que não estava no clima. E não estava mesmo. Ela ainda insistiu um pouco, só que realmente não tinha como. Acho que eu seria a pior companhia do mundo para qualquer pessoa naquele momento. Os dias foram passando, volta e meia ela vinha conversar comigo, me chamava para sair. E numa dessas vezes eu pensei, quer saber? Enquanto eu estou aqui chorando pela Thelma, ela tá lá nos braços daquele cara. Não vou mais ficar choramingando não, viu? Até porque uma pessoa que nem merece. Em resumo, decidi sair com a Carla. Depois do expediente na firma. Fomos a um barzinho, beber, escutar música, conversar. E olha como eu estava precisando daquilo. No fim, a gente acabou ficando juntos. Ela se aproximou, demonstrou que estava afim e eu acabei deixando rolar. Repito, a gente já tinha ficado uma vez, que ela não foi a primeira. Nesse dia, depois da gente ter ido para a cama, eu falei para ela: olha, Carla, eu não quero que você pense que eu estou te usando, tá? Ela me olhou assim, deu um sorrisinho. Fica tranquilo, nem estou pensando nisso. Aliás, nem estou preocupada com isso não, viu? O importante é que você está aqui comigo. Na verdade, eu não tinha certeza se ela realmente gostava de mim, porque a gente tinha ficado uma vez, só que... Mas ela confessou que gostava de mim de verdade. Que estava sofrendo desde que soube que eu e a Thelma estávamos namorando. Que por isso até que tinha ficado meio afastada de mim durante aquele tempo. Queria ver se conseguia me esquecer. Deixar de pensar em mim. Foi isso que ela falou. E repito, eu não sabia. Bom, de qualquer maneira, depois de confessar tudo aquilo, ela ainda falou: olha, se você deixar, Bruno, eu posso tentar te fazer esquecer dessa outra, viu? Não falei nada, mas juro que aquilo era tudo que eu mais queria. Superar o fim do meu namoro, tirar a Thelma de uma vez por todas na minha cabeça. O fato é que começamos a sair, eu e a Carla, sem nenhum compromisso. E olha, verdade seja dita, era uma menina carinhosa, sabe, bonita. E na cama a gente se entendia tão bem. Por isso fomos levando aquele nosso relacionamento, se é que dá para usar essa expressão. Lembro que um dia a gente saiu e ela tirou um monte de fotos nossas. Depois postou no seu perfil e me marcou. E como a Thelma estava ainda na minha lista de amigos, acabou vendo aquelas postagens. Bom, até aí tudo bem, né? Só que eu não imaginava que essas fotos fossem provocar aquilo. Ela me mandou uma mensagem e juro, fiquei sem entender quando li aquilo. Entre uma coisa e outra,
Ela escreveu. Nossa, fiquei espantada quando vi as fotos de você com essa menina. Para quem dizia que me amava mais do que tudo, que era louco por mim, você que foi até bem rápido em me esquecer, hein, Bruno? Olha, eu podia até ter respondido de outro jeito. Mas, sabe, me deu uma vontade de provocar. Escrevi. Não foi você que disse que eu devia seguir com a minha vida? Ficar chorando pra quê? Foi assim que eu respondi. Ela mandou uma resposta, mas não em palavras. Apenas um emoji, uma carinha assim, com lágrimas escorrendo, como se quisesse dizer que tinha ficado triste. Olha, depois, ela ainda perguntou se eu estava namorando, e eu podia ter dito a verdade, sabe? Que não, que só estava ficando junto com a menina, mas só para ver o que ela ia dizer, respondi que sim, que estava namorando. Ela não parou de fazer perguntas. Onde que eu tinha conhecido a Carla? Como que a gente tinha começado a ficar junto tão depressa? Olha, podia ter, sem pressão minha, mas acho que não. Senti um certo despeito no jeito dela. No entanto, ficou nisso. Volta e meia, ela até mandava alguma mensagem. Até que numa dessas vezes, perguntou se eu não queria encontrá-la para a gente conversar. Fiquei bem desconfiado, me perguntando em pensamento, o que essa menina quer comigo? Em vez de responder, devolvi a resposta. Olha, depende, viu? Você ainda tá com aquele cara? Ela respondeu que mais ou menos. Tinham brigado, ele estava pensando em terminar, já achava que tinha sido precipitada e ficando com ele. Imagine como que eu me senti. Minha cabeça ficou a mil. Não dava para negar que eu gostava dela ainda. Era apaixonado. Estava saindo com a Carla, mas não era nada sério. O nosso lance, sabe, a gente estava apenas ficando. Em resumo, acabei aceitando o convite da Thelma. Combinamos de nos encontrar num bar. Quando ficamos frente a frente, não vou mentir, meu corpo todo começou a tremer. Sabe, aquela saudade, aquela falta que essa mulher me fazia. Tudo aquilo parece que se juntou ali, sabe? Naquela hora aí. Fiquei olhando para ela, esperando que ela dissesse alguma coisa. A gente então se cumprimentou. E ela falou uma coisa que mexeu tanto comigo. Embora não fosse assim. Nossa, você tá tão bonito. Na verdade, linda estava ela. Pedi alguma coisa pra gente beber e ficamos ali conversando. Deu pra sentir que ela estava assim bem receptiva. Inclusive pelo modo como olhava pra mim. Parecia estar querendo me dizer algo assim especial. Por isso, não perdi tempo e arrisquei a sorte. Fui direto na sua boca, numa determinada altura, e para minha alegria ela correspondeu ao beijo. Pensa num beijo apaixonado. Pensa num beijo carregado de tanta saudade. Depois ela admitiu que não tinha gostado de saber que eu estava namorando. Que tinha morrido de ciúme quando viu as fotos. Eu retruquei. Como você acha que eu me senti quando te vi com aquele cara? Aliás, você ainda não me falou. Como que está o caso de vocês? Ah, já falei sim. Falei que a gente discutiu, brigou. Tá, isso eu já sei.
Mas o que eu quero saber é se vocês ainda estão juntos, namorando. Deixa que depois eu resolvo isso, tá bom? Agora eu só quero aproveitar esse instante aqui. Aliás, e essa menina? Não gostei, viu? Eu também quero saber se você vai continuar com ela. Falei que quanto a isso, ela podia ficar tranquila. Que se a gente voltasse, eu e ela, naturalmente que eu não ia ficar com a outra, né? Olha, me entusiasmei tanto que acabei até meio que fraquejando, confessando que ainda gostava dela, que era com ela que eu queria ficar. E nessa hora ela se abriu num sorriso. A gente se beijou de novo, mais outro beijo. No fim, acabou rolando um flashback. Acabamos passando aquela noite toda juntos. Olha, eu juro que depois do que aconteceu, na minha cabeça eu tinha certeza absoluta de que íamos voltar. Ela deu mostras de que ainda gostava de mim. Chegou a dizer que muitas vezes já tinha pensado que tinha sido precipitada em terminar comigo para ficar com outro. Inclusive, tinha brigado com ele. Não tive dúvidas de que ela ia terminar com aquele Flávio para a gente poder reatar. Em relação a Carla, eu nem precisava fazer nada, na verdade. Até porque a gente não estava namorando sério. Apenas saindo. Mas tudo assim, sem compromisso. Mesmo assim, fiz questão de conversar com ela. E dizer que eu tinha conversado com a Thelma e que a gente estava para reatar o namoro. E olha, apesar de ela ter dito que não ia me cobrar nada, que sabia que a gente só estava ficando, fiquei com uma pena porque ela ficou tão triste. Chegou a chorar. Mas, no final, para minha sorte, mesmo tendo desabafado e me dito até coisas ali que, no fim, ela acabou aceitando. Até porque sabia que eu era apaixonado pela Thelma. Ela tinha começado a sair comigo, sabendo de antemão o terreno em que estava pisando. Desde o começo, eu fui bem claro. Esse é o lado bom de ser sincero desde o começo, né? A única coisa que não combinou com esse script que eu escrevi por conta própria foi que eu terminei com ela. Mas a Thelma acabou não desmanchando nada com aquele Flávio. Quando ela me falou aquilo, olha, eu quis morrer. Bruno, desculpa, tá? Mas acho que cometi um engano. Fui precipitada. Na verdade, eu nem devia ter te procurado, porque eu fiz as pazes com o Flávio. A gente tá de boa de novo. Olha, quando eu vi aquilo, eu pensei até que ela estava brincando. Fiquei fulo da vida com ela, porque... Tá, mas como assim? Você me pediu para me afastar da... Eu me afastei. Magoei a menina. Tudo pra gente voltar. E agora você me fala isso? Mas não foi você mesmo que falou que não sentia nada por ela, Bruno? Não sei por que todo esse drama. Ah, você não sabe. Olha, você é muito falsa, viu? O fato é que, mais uma vez, essa mulher me deu uma rasteira. Mais um. E depois de pensar muito, cheguei a uma conclusão. Ela só me procurou para ter certeza de que eu ainda era louco por ela. Para confirmar que ainda me tinha nas mãos. O que mais que eu posso pensar? Sabe, ela é o tipo de pessoa que não gosta do outro
não quer nada com o outro, mas também não quer ver a pessoa feliz. Agora o pior é que depois eu ainda procurei a Carla, pedi desculpas para ela e acabei contando, até para desabafar, tudo o que tinha acontecido. Foi mais uma decepção, porque ela estava muito magoada comigo. Tá pensando que eu sou o quê, Bruno? Uma coisa que você pega, usa, abusa, joga fora e depois quer pegar de novo? Me desculpa, viu, mas não vai rolar. Dessa vez não. Ela ainda falou que tinha pensado melhor e chegou à conclusão de que não valia a pena ser a minha muleta. E tinha se cansado enfim, de querer alguma coisa séria comigo, até porque gostava de mim. E eu, de repente, estar à disposição, mas só quando a outra não estava. Não dá, Bruno. Sinceramente, não dá, viu? Eu ainda gosto muito de você. Sofri muito quando você me despediu. Mas não dá. Até porque a gente volta, dali a pouco a outra te chama, ou faz um sinal, e você corre atrás dela de novo. E aí eu vou ficar fazendo esse papel aqui de brinquedo pra você? Até quando? Ela pensou melhor e resolveu não voltar pra mim, mesmo que fosse, sabe? Uma coisa que desde o começo eu expliquei do jeito que seria. Ela falou, olha, tá tudo bem, eu sei que você ainda gosta da outra, e tá tudo bem, nem tô preocupado, mas a gente sabe que esse tipo de coisa, a pessoa diz é da boca pra fora. Claro que no seu íntimo, a ideia dela era me conquistar. Tanto que ela falou, chegou a dizer, olha, se você quiser e permitir, eu posso te fazer esquecer daquela outra. Infelizmente eu não esqueci. E o pior é que, além de não esquecer, a outra me procurou. E pior ainda, me usou de novo. Sabe, me deu aquela esperança de que estava meio que arrependida, de que de repente até ia terminar com outro, mas só para ter certeza de que ainda me tinha nas mãos. Quer saber? Não a culpo. E foi assim que perdi as duas. Inclusive a Carla, que eu sei que gosta de mim, mas não quer mais ser usada como... Eu não estava apaixonado. Aliás, apaixonado eu era e continuo sendo pela outra. Mas de todo modo, a companhia dessa menina estava me fazendo bem. Que pena, viu? Mas dessa vez perdi tudo. Perdi aquela de quem eu gostava e ainda gosto, mas que eu sei que não gosta de mim. Ficou muito claro. E perdi essa outra, porque eu não estava apaixonado, mas que pelo menos eu sabia, essa gostava de mim de fato. Essa era e talvez continue apaixonada por mim. Só que não vou ter nem a outra e nem essa. No final, fiquei sozinho, de mãos abanando. Tudo por ter acreditado numa pessoa que não me ama, que só queria provar a si mesma e a mim, quem sabe, que ainda me tinha nas mãos. E o pior é que tinha mesmo.